Então vamos lá, gente. Essa é o encontro. Ele é uma mistura de encontro com aula. Eu trouxe algumas coisas para vocês verem, tal, mas é também uma forma de compartilhar algo que eu tive muita dificuldade quando eu recebi o convite para fazer, né? Porque não tem muitos modelos relacionados a isso, que é livros. O livro está aqui comigo, livros que sejam livros corporativos, né? É um livro grande, olha, é capa dura, borda lombada quadrada, com aquele acabamento que a gente chama é, de é, livro arte. Fico olhando aqui. A Fabi tá pedindo o link, Zuleika. É, eu vou mandar para Zuleika, eu vou te mandar o link e você manda para Fabi, tá bom? Tá bom. Eu não sei se ela Eu se falei para inscreveu. ela olhar o e-mail dela, mas eu mesma não sabia como que era para fazer. Eu olhei o e-mail, né? Peraí, gente, só um segundinho. Vou passar para ela. Peraí. Tá bom, obrigada. Aí vou te mandar aqui, tá, Zu? Aí você manda para ela. É porque pelo que vocês receberam, vocês não conseguem mesmo, né, compartilhar. Então, assim, eu vou contar essa história, né? Então, eu já preparei a aula para contar a parte dessa história. O Tiago que está aqui, o Tiago, essa pessoa séria que está aqui, é, foi meu parceiro de trabalho, né? Durante alguns anos na Vida Simples. Ele também não está mais na Vida Simples. Inclusive, ele está se dedicando muito a esses livros, com esse acabamento de livro arte e tal. E, e assim, quando eu recebi a proposta para fazer esse trabalho, eu entendi que não faria nenhum sentido se eu fizesse esse trabalho com alguém que também não tivesse esse olhar que não entendesse a maneira, o olhar que eu ia trazer no texto, que eu ia trazer na narrativa, porque é uma outra coisa que é super importante, né? É a gente fazer essa questão da, da conversa entre texto e arte, isso faz muita diferença também. E aí o Tiago não, também porque a gente trabalhou alguns anos juntos, que ele a gente tem uma conversa muito fácil, muito tranquila, em que ele entende. Ele também tem esse olhar, né, do desse que não é que vocês vão entender vendo também, né? Aí eu vou começar aqui porque eu preparei um materialzinho para a gente ir só para eu, Ana Holanda, ele, Tiago. E esse é o livro que eu mostrei para vocês aqui, né? Que é esse aqui. E como que surgiu essa história? Essa história surgiu a Paula Barcelos Correa, ela é a CEO da Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de pessoas. E a Paula me conhece já há alguns anos. Eu já, ela me conheceu num evento, aí ela me chamou para dar treinamento na aviação Águia Branca. E gostou muito do meu olhar, do meu trabalho. Fez alguns cursos comigo, como, né, muitas pessoas aqui já fizeram, né? Enfim, hoje ela está na minha comunidade de escrita, a Paula, e ela está se dedicando à escrita. E ela, ela estava com essa demanda também interna, com essa ideia, com essa proposta de fazer um livro que contasse a história
da aviação Águia Branca, mas também principalmente para comemorar um programa, que é o programa de medicina do sono, que estava completando algumas décadas de existência. E como eu falei que eu ia contar os bastidores, eu vou contar. Esse trabalho, ele inicialmente tinha sido passado para uma outra pessoa que eu, enfim, não sei quem é. E essa pessoa entregou esse material, esse trabalho pronto. E quando é, isso chegou até o pessoal pessoal da comunicação e a própria Paula, elas não perceberam que aquele texto não estava conversando com o que elas queriam. A Dani, inclusive, a Daniela Ecocardi, que é quem é a gerente de comunicação da Aviação Águia Branca, ela também fez meu curso de escrita criativa e afetuosa. Ela, a Aviação Águia Branca, a sede dela é no Espírito Santo, numa cidade próxima da capital, Vitória, e ela veio junto com algumas pessoas da equipe dela no ano passado fazer meu curso, né? Então, assim, quando eles olharam o material que foi entregue, eles perceberam que não era nada do que eles tinham pedido, que era um material muito carregado de pesquisa, principalmente pesquisa médica, é, com uma defesa da importância do sono para as pessoas. E uma coisa que marcou muito foi que elas me falaram assim: você não conseguia prestar atenção no texto, né? Já era uma coisa que você não conseguia ficar ali, porque não era gostoso de ler, né? Parecia um texto, e era basicamente, na verdade, um texto que, em geral, as pessoas estão acostumadas a entregar para materiais corporativos. Então, assim, o que elas me pediram, foi que eu entregasse um livro que falasse desse programa da medicina do sono, mas que também contasse a história da empresa. E elas queriam um livro com um olhar mais humano, um livro que fosse gostoso de ler, um livro que se tivesse sensibilidade, um livro que tivesse poesia e principalmente um livro que contasse as histórias das pessoas, né? Tinha que ter esse formato de livro-arte, que é também uma coisa que é bem comum no mundo corporativo. E o tema é esse, transporte rodoviário de pessoas. E qual eram os desafios iniciais? A distância, né? Eu estou em São Paulo e a empresa no Espírito Santo. A outra coisa é a ausência de modelos nos mesmos moldes, porque se você quer fazer, empresas em geral fazem muito esse formato de tipo relatório para mostrar o crescimento, ou livros comemorativos que comemoram muitas coisas, né? É, não só, às vezes comemoram um determinado programa, comemoram algumas décadas da empresa, enfim. E isso, em geral, é contado com muito número, com pesquisa, com dados, com uma fala muito. Acho que a grande dificuldade, isso também diz muito sobre a construção da própria narrativa, é porque muitas vezes, quando você vai construir um material assim de um projeto especial, o que acontece é que quando você, mesmo que você vá, e as pessoas vão conversar, né? Vão conversar com diretores, com gerentes, com pessoas de diversas áreas da empresa. Mas assim, é quase que como se tudo acontecesse com um roteiro pronto, né? Então, assim, a pessoa que está lá pergunta coisas sobre o negócio e o outro responde algo sobre o negócio. Não se sai muito desse roteiro. E aí, quando você vai escrever, o que você tem são falas, né? De negócios, né? Você não tem uma fala mais quando a gente fala numa linguagem humana, tem alguns elementos que compõem uma linguagem humana. Para mim, uma linguagem humana é uma linguagem que é simples, né? Então, que a gente
fica muito atento ao uso de jargões, principalmente dessa área de negócios, né? Por quê? Porque as pessoas precisam entender. E um livro que ele precisa, um material que ele precisa ser contado exatamente como se fosse um contar de história, porque ele se torna gostoso de ler, e que mesmo quando você conta a história do negócio, você conta como uma história, né? Existe uma diferença muito grande, por exemplo, mesmo que você esteja contando, nossa, você viu, tal, vou contar, por exemplo, a minha irmã teve há pouco tempo na Inglaterra e ela trouxe um chocolate que até já viralizou um pouco a história do chocolate, de como ele é feito, da história deles, e agora até está sendo vendido no Brasil. Não sei de onde vocês estão, mas aqui em São Paulo tem uma empresa chamada Shopper, que é de supermercado online, que eles têm, não sei se eles têm exclusividade da venda de um chocolate chamado Tones. E assim, eu teria algumas maneiras de contar para vocês a história dessa empresa. Eu poderia chegar e informalmente eu chegaria e falasse assim: nossa, gente, vocês precisam ver. Eu conheci, quando eu fui lá para Inglaterra, eu nunca fui, tá? Tô fingindo. Quando eu fui lá para Inglaterra, eu conheci um chocolate que eles têm lá chamado Tones, que é impressionante. Eles têm uma toda uma forma de olhar para o mercado do cacau, porque não tinha nem ideia, mas esse é um mercado que tem muita exploração dos produtores. E eles querem quebrar essa cadeia de exploração. Então, eles pagam um preço justo. E eles decidiram, como uma forma de protesto, digamos, que eles teriam um chocolate em formato irregular, enquanto ainda existisse tantas irregularidades na indústria do chocolate. Então, ele não é quadrado, não é num formato retangular, com quadrados muito perfeitos, como a gente vê. O Tones é um chocolate que tem quadrados completamente. Não são quadrados, eles é um retângulo com formas muito variadas, né? É, aleatórias, nada forma, não é um formato geométrico perfeito, os blocos, digamos assim. Segundo a minha filha, isso é ruim para dividir o chocolate. Mas, enfim. É, e quando você abre a embalagem, é uma embalagem muito bonita, quando você abre o papel, na parte interna, eles têm toda uma historinha. E eu chegaria para vocês e contaria a história desse jeito. O que é muito diferente, só que na hora de escrever, é como se a gente tirasse esse viés dessa linguagem de contar história e a gente vestisse as palavras, a narrativa de um jeito que a gente considera que é sério. Porque a grande questão, quando a gente vai trabalhar um projeto desse porte, que a gente chama de área, qualquer coisa, mesmo que você trabalhe numa pequena, numa média ou numa grande empresa, mesmo que você seja empreendedora, né? Mas parece que assim, para passar uma ideia de seriedade, as pessoas é quase que uma. é, as pessoas elas são treinadas, né? É como se a gente recebesse um treinamento que quando a gente uma regra que quando você vai falar sobre trabalho, você tem que carregar tudo aquilo de uma roupagem séria. Esse séria é uma seriedade na narrativa. Então, assim, a empresa Tones, que nasceu, que foi fundada no ano de tal, pelos que nasceu no ano de tal, pelas mãos de fulaninho e ciclano, né? E aí, assim, toda aquela narrativa que era uma contação de história gostosa, vira um texto super formal e chato de ler. De acordo, a indústria do chocolate fatura não sei quanto, boa parte da mão de obra era. Aí tudo assim, o jeito que eu tô te contando, né? Ele já se transforma, ele deixa de ser uma coisa interessante para ser uma coisa chata. E a verdade, e que eu acho, Ana, no meu olhar, é um total absurdo, é porque a gente não questiona isso, né? Isso sempre foi um grande ponto para mim. Por que não se questiona algo que é feito da mesma forma há décadas e que é extremamente chato?
né? Que as pessoas, os livros comemorativos que custam muito caro, porque cada acabamento que você joga num livro desse é um custo. Então, se você, o tipo de papel, a gramatura do papel, né? Ou seja, a grossura do papel, são em geral é grosso, esse acabamento de borda quadrada, se tem tem aqui, ó, tem um diferencial, talvez não dê para perceber, mas esse título, ele tem uma textura, tudo isso, gente, vai custando a mais. E esses produtos, em geral, eles saem muito caros para a empresa. Mas a empresa investe nisso como quase como uma forma de marketing, de estar ali, de distribuir isso, de dar de presente para pessoas que são parceiros importantes, tal. E eu não quero só que vocês pensem nisso, que isso se limita a grandes e médias empresas. Esse vício de linguagem, de narrativa, também está imerso até mesmo em pequenos empreendedores. E eu sei disso porque eu já dei vários cursos para pequenos empreendedores de escrita, de comunicação, e a minha maior dificuldade é quebrar isso, sabe? É quebrar esse olhar de que para eu falar do que eu faço, eu tenho que trazer uma roupagem séria, né? Uma roupagem. E a questão não é só trazer a roupagem, eu acho que o mais difícil da história da roupagem é porque ela não, não representa a sua voz, a voz como pequeno empresário ou a voz da própria empresa. No caso da aviação Águia Branca, a distância que eu fiz, eu propus ir e ficar e mergulhar na empresa durante uma semana. Foi uma semana que eu chegava lá super cedo e saía de lá só no final do dia. Eu conversei com um monte de gente. Teve um dia que eu fiz uma viagem de ônibus, porque eu queria sentir se tudo aquilo que eles estavam falando era verdade, né? E não só, é claro que era verdade, mas sentir como era estar dentro daquele ônibus, né? E fazer a viagem, perceber todos os detalhes que eles falaram na teoria para mim. E assim, eu visitei áreas mais diversas. Eu visitei desde a área onde porque a gente está falando de transporte rodoviário, então a maior parte dos funcionários são motoristas, né? Então, eu desde do lugar onde eles chegam e onde eles têm que passar para falar, ó, cheguei, até conversei com vários motoristas, até pessoas das áreas mais diversas eu conversei. E então tinha essa ausência de modelos nos mesmos moldes do que eles estavam me pedindo e tinha essa aridez do tema. Ah, legal fazer texto sensível, né? E bonito e tal. Até esse do chocolate te leva a esse lugar, né? Mas eu quero ver você falar isso sobre transporte rodoviário, em que você tem que falar sobre ônibus, em que você tem que falar sobre estrada, em que você tem que falar de um programa de medicina do sono, né? É, que é uma coisa que o Tiago vai trazer para vocês também, porque essa dificuldade ela não veio só relacionado a, a narrativa, ao texto, ela também vem em relação à imagem. Um livro arte que tem foto é de ônibus, foto de motorista. Quando a gente fala em livro arte, é muito fácil você fazer quando você fala sobre a sustentabilidade, ou a Amazônia, ou o Cerrado, que é tipo, uau, né? Aquelas fotos que por si só já são maravilhosas. Então, tinha toda essa questão. Só que o que acontece já adiantando, quando eu mergulhei dentro da empresa, eu fiquei essa uma semana, eu descobri coisas absolutamente incríveis que me mostraram por que essa insistência da, da Paula, né, em querer contar uma história humanizada, sensível. Porque lá dentro eu comecei a entender vários elementos que são muito próprios, que têm a ver com aquela empresa, com o olhar daquela empresa, que ela as pessoas têm uma relação muito longeva, né? É muito comum ali uma coisa que eu comecei a perguntar no início e depois eu fazia
eu perguntava por acaso, mas depois eu passei a fazer questão de perguntar, que era: há quanto tempo você trabalha aqui? E as pessoas trabalhavam lá há 12, há 15, há 30. Ah, o motorista mais antigo trabalha há quase 40 anos, está perto de se aposentar, obviamente. Então, assim, era muito comum o pai ter trabalhado na empresa e o filho estar trabalhando na empresa. Mas o que também não era incomum descobrir gente que a empresa nasceu dentro, como há muitos anos, aquele espaço onde eu estava, ele era uma chácara, né? Era um grande terreno de uma chácara e tinham várias casinhas. E aí eu fui descobrir que muitos dos funcionários moravam dentro daquele terreno em casinhas. E aí tinha gente que tinha morado dentro dali quando a empresa nasceu. Então, uma das pessoas. E como que. Ah, Ana, mas. Ah, legal, né? Legal nada. A gente descobre isso quando a gente observa, quando a gente não chega só com um roteiro pronto. Qual foi a primeira coisa? Quando eu cheguei lá, que eu cheguei, primeiro dia, segunda-feira, eu entrei lá, eu olhei, eu vi entre os prédios, que são prédios baixos, mas são prédios grandes, com 3 andares, mas são prédios. Quando eu falo a empresa, ela é uma empresa que é a sede administrativa, mas uma parte dela também é garagem. O que que é garagem? É onde os ônibus estacionam, onde tem toda uma oficina gigantesca mecânica, onde tem uma área de dejeto do lixo que vem no ônibus, uma área que parece um posto de combustível lá dentro, parece não é um posto de combustível lá dentro. Então, assim, é... e eu percebi no meio de tudo isso, tinha árvore, gente, de jaca, com a jaca pendurada. Tinha árvore, tinha mangueira. Aí eu falei assim, mas por que que tem pé de jaca e pé de manga aqui, né? Aí ela falou, não, aí a pessoa que estava comigo falou, não só tem jaca e manga, como tem outras árvores frutíferas. É comum quando elas dão fruta, as pessoas no horário do almoço virem comer as frutas, e é assim porque isso aqui é a empresa, o espaço físico onde ela nasceu era uma chácara que tinha várias árvores frutíferas. Aí você começa a juntar as peças. Ninguém vai te dar pronta uma história sensível. Você tem que ir buscar essa história. E essa busca, ela nasce da tua curiosidade, do teu olhar em perceber ali elementos diferentes, né? Então, assim, mas antes de tudo, eu queria falar que isso, eu sei, é às vezes algo que as pessoas elas enfrentam que sempre que te falarem um projeto especial para uma empresa, para a área de trabalho, digamos assim, eu aprendi com o tempo a trazer sempre essa dúvida, né? E essa dúvida é o quê? É, será que você quer mesmo um livro com uma linguagem mais humana, escrita de forma sensível e com poesia? Por quê? Porque às vezes as pessoas elas dizem que querem, só que você fazer isso, né? Você trazer uma empresa, trazer um material assim, ele demanda que a chefia ela esteja, e quando eu falo a chefia, é não só a chefia mais alta, mas todas as pessoas abaixo dela, todo mundo esteja preparado para essa transformação. E quando eu falo a palavra transformação, ela é transformação, porque você vai apresentar um material diferente de tudo o que eles estão acostumados a olhar quando se fala em material corporativo, né? Será que é isso que você quer mesmo? E eu estou perguntando porque eu já entrei, Ana, já entrei em roubada,
da empresa jurar de pé junto que queriam um material poético, humano, que eles queriam, me queriam no projeto por causa disso. Eu apresentar o material e eu ter que reescrever os textos. Eu não estou exagerando, teve texto que eu cheguei a reescrever 5 vezes, até que eu finalmente entendi. Inês, 5 vezes. Assim, eu fiquei muito chata, muito. Eu fui pro subsolo com esse trabalho. Até que eu finalmente entendi que o que eles queriam era um relatório. Fiquei muito chateada, porque para fazer relatório não precisava ter me contratado. Então, e eu fiz um relatório aí, todos os textos passaram a ser aprovados. Então, às vezes, existe uma diferença entre o discurso e a ação. E aí o que eu faço? Eu sempre, para me precaver disso, né, para ter certeza que é isso mesmo, primeiro eu tenho uma conversa e eu falo, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? E aí eu sempre mando um pedaço desse material. Aqui eu mandei, por exemplo, uma se não o primeiro capítulo inteiro, uma boa parte do primeiro capítulo para que eles dessem o aval deles, falassem, dessem o ok, pode seguir em frente, é isso mesmo que a gente quer. E eles estavam muito alinhados. Eu não tive nenhum problema com a aprovação de material lá. Isso não significa que tudo é aprovado 100%, mas assim, é, a ideia da linguagem humana sensível foi mantida o tempo todo. Uma outra mudança que eles faziam, às vezes, eram muito mais de ordem do tipo de um outro detalhe, de coisas que eram, às vezes, importantes por conta de vista do negócio, que eles iam fazer mais para frente, mas posso dizer que 90% do material foi aprovado, o que quem também trabalha com esse tipo de projeto sabe que é sucesso absoluto, né? Ter 90% do material aprovado. Então, assim, é isso, precisa ter um olhar realmente, um olhar assim para realmente acontecer, né? Um envolvimento da liderança e estar aberto para um produto que não será mais do mesmo, né? Ou algo que o mercado está acostumado. E a frase que realmente me fez pegar esse projeto foi que a Paula falou para mim: só você vai conseguir fazer isso. E aí eu falei: Vamos ver, se ela tá falando isso e ela é que tá aqui, né? Então vamos para frente. Como foi essa dinâmica para levantar essas informações? E aí que eu falei: saber ouvir, saber enxergar e perceber, não seguir apenas uma pauta pronta e observar o entorno. Eu nunca saberia sobre detalhes que eu trouxe para esse texto depois se eu não tivesse tido essa capacidade de observação. Eu observei coisas do tipo o quanto os motoristas gostavam, porque quando eu chegava nessa área dos motoristas, eu percebia que eles sempre paravam na frente do espelho para se olhar. Eles sempre estavam com uma roupa impecavelmente passada. Eles usam um uniforme, uma camisa, uma calça social, uma gravata. E essa gravata, alguns traziam um pingente que outros não traziam. Aí eu falei, por que alguns têm pingente e outros não? Esses pingentes fazem parte de um programa chamado Top Ouro. Então, que são os motoristas que têm é, as melhores avaliações, eles ganham esse pingente, para eles é um motivo de orgulho muito grande. E aí você começa também nas histórias, como eu tinha essa carta branca para trazer as histórias das pessoas, é claro que eu fui buscando a história da empresa, né? Mas mais do que tudo isso, eu fui buscando é, as histórias dos motoristas e das pessoas, e eu ouvia muito essa coisa. Ser motorista tinha sempre muito a ver com uma paixão de criança, né? De crescer ou perto da rodovia, ou perto, ou junto com, ou algum vizinho era caminhoneiro, ou o pai era caminhoneiro. A maior parte dos motoristas são homens, mas tem algumas mulheres, pouquíssimas, mas tem.
e tinha muito a ver com essa coisa de do menino que gostava de caminhão, que é essa coisa grande, né, que vem da infância. Quem tem aqui filho ou sobrinho, sabe? Quando eles são crianças, eles ficam absolutamente encantados com caminhão. Então, esses homens carregavam isso. A empresa tinha uma história dentro do Estado, e aí era motivo de orgulho para a família dizer que é, o filho ou o marido trabalhava na aviação Águia Branca. Dentro da própria área dos gestores, também tinha essa história de estar muitos anos na empresa. Tinha a empresa é uma empresa familiar e essa gestão familiar, apesar da Paula não ser parte da família e ela ser a primeira mulher a ocupar esse cargo, é, tinha as pessoas que trabalhavam lá dentro, elas tinham uma característica muito forte desses valores familiares. E isso a gente vai pegando conversando, observando a pessoa. Por exemplo, teve uma das pessoas que eu entrei e eu vi que ele estava lendo. Quando eu entrei, ele estava com uma pilha de papéis, como se fossem cartas que ele estava lendo. Eu falei, o que, que é isso que você estava lendo? Em determinado momento da conversa, ele falou: Ah, quando a gente abre vaga para ser motorista e instrutor, porque eles abrem vaga entre os motoristas para ser motorista e instrutor. Eles precisam escrever uma redação que tem um determinado tema. E eu estava lendo, né? E eu falei, mas por que que eles querem ser, né? Aí eles falaram, eles falam muito desse amor que eles têm, né? Pela empresa, pela segurança, por zelar pela segurança, que era um valor importante. Então, você vai percebendo todos esses elementos, você vai percebendo como as pessoas se tratam, você vai percebendo as palavras que se repetem. Então, assim, é um exercício de a gente só consegue existir e escrever textos sensíveis quando a gente desenvolve uma sensibilidade do nosso olhar, porque a gente é capaz de também perceber aquilo que não é dito, né? Então, isso é super importante. Aí, sobre a escrita, não adianta eu estar falando tudo isso se eu não trouxesse um exemplo para vocês. Então, assim, um grande desafio foi trazer essa poesia. Foi ótimo eu ter feito essa viagem de ônibus, porque ela me deu a ideia de como eu poderia começar, né, a como eu poderia começar esse livro, né? Então eu optei por fazer essa, esse livro, ele é dividido em capítulos, então o primeiro capítulo é o motorista, porque eu começo com a história dos motoristas, né? Depois o outro capítulo eu falo sobre, aí tem a estrada, tem o ônibus, eu vou trazendo todos como se fosse todo, como se também fosse, né? Uma grande viagem dentro do ônibus. Eu não podia falar em primeira pessoa, então como é que a gente dribla para trazer essa linguagem próxima sem estar falando no eu? E isso é possível. Então, e todos os inícios de capítulo eu começava de uma forma que não ficasse, que não destoasse tanto do anterior, que trouxesse essa mesma poesia. Às vezes eu precisava pesquisar sobre aquela região onde sobre uma determinada região para poder entender, né, o que, que tinha de lá. Teve uma que eu fiz uma associação com a renda de Bilro, porque eu descobri que uma região muito próxima de Vitória, ela, eles tinham uma. Eu não fazia ideia que eles tinham uma tradição de renda de Bilro, porque para mim renda de Bilro era só no Nordeste, né? E aí, quando eu descobri isso, eu teve um determinado ponto em um capítulo que eu fiz essa relação com o Bilro para poder trazer essa poesia daquilo que se une. Então, eu comecei com uma viagem do ônibus, né? O primeiro capítulo era sobre o motorista. 8 horas da manhã, Vitória. O ônibus da aviação Águia Branca estaciona. A plataforma de embarque, que até então parecia vazia, ganha uma porção de pessoas.
Isso eu vivi, isso foi tudo vivido, né? De maneira automática, uma fila se forma em frente ao motorista, Pedro. Cabelos grisalhos e sorriso gentil. Quem está acostumado a ter aula comigo sabe que eu adoro essas descrições, né? Então, cabelos grisalhos e sorriso gentil. Ele está vestido impecavelmente, camisa branca, gravata, cinto, calça social escura e sapatos também. Tudo muito bem passado, sem um único vinco. Pedro tem movimentos ágeis, checa o bilhete de cada passageiro e deseja uma boa viagem. O entorno do ônibus está fresco, muito diferente da temperatura de fora, que beira os 30 graus. Alívio. A passagem indica a poltrona ao lado da janela. Banco confortável, cinto de segurança em dia e aroma interno agradável. Quando todos entram, o ônibus parte. Agora, todos os passageiros dependem de Pedro, de sua atenção, zelo, paciência, sabedoria em transportar gente por uma estrada que, por alguns vários quilômetros, tem apenas duas vias, uma que vai e outra que volta. O destino, Colatina. A cidade tem um pouco mais de 120 mil habitantes. Eu fui pesquisar sobre Colatina. Fica no Vale do Rio Doce e é cortada pelo rio de mesmo nome. A viagem é tranquila. Pedro se mantém atento na estrada e em nenhum momento tenta apressar a chegada contra passagens duvidosas ou excedendo o limite de velocidade permitido. Claro que tudo isso são questões que sim, eu percebi na prática, mas que me foram trazidos como requisitos importantes de segurança, né? Só que em vez de eu transformar isso num texto chato, eu incluí isso na história. Ao longo do caminho, da janela do ônibus, é possível ver a paisagem, pouco a pouco mudar de tom. Do cinza e branco das casas, prédios e comércios, o cenário se torna marrom e verde. Há morros, pastos, mato e algumas vacas ou cavalos, o que deixa a vista ainda mais bonita. Barracas à beira da estrada vendem pitaia aos montes, e alguns estabelecimentos anunciam o queijo da região, enquanto outros oferecem cerveja feita de forma artesanal. Tudo isso foi observação. É possível perceber a chegada colatina. O Rio Doce se estende largo e divide a cidade em duas metades, unidas por uma ponte. O ônibus estaciona na rodoviária local. Pedro é o primeiro a descer e se despede de cada um que fica por ali. Trajeto cumprido. Nada disso. Essa história, na verdade, está apenas começando. Isso porque, para que cada ônibus esteja pronto para pegar a estrada, independentemente do destino, há antes muito que percorrer. Para que Pedro e tantos outros motoristas da aviação Águia Branca se acomodem em frente ao volante, existem muitas rotas a se completar. Na Águia Branca, uma viagem nunca é apenas um ponto de partida e de chegada. Existe um trabalho monumental de pessoas que atuam nos bastidores para que cada passageiro possa apreciar a paisagem da janela com tranquilidade e, dessa forma, terminar seu trajeto em segurança. Essa é a parte mais bonita da viagem que você vai conhecer a partir de agora. E aí, tudo que eu trago tem sempre esse tom, sempre, né? Você vê que de cara eu já, quando eu mandei esse primeiro capítulo que começa desse jeito, eu tava morrendo de medo, né? Mas eu fiquei muito feliz quando foi aprovado. Legal, mas como é que você traz as histórias das pessoas e ainda fica contando, né, sobre a empresa? Muito da empresa tem a ver com essa história de família. E a gestão tem a ver com isso. E você começa a perceber que as coisas ali dentro são muito intrincadas dessa forma. Na verdade, não tem como falar sem você. Em vez de falar como se fosse uma grande família, você traz a história das pessoas para mostrar o tanto que isso é familiar e o tanto que isso traz orgulho para as pessoas, né? Só que, em vez de eu falar, eu conto a história. Bruno é um motorista recente. Isso é outro trecho do livro, tá?
Ele ainda está no capítulo de motorista, mas não vem logo na sequência. Bruno é um motorista recém-contratado. O pai, Josué, era lanterneiro e pintor, mas queria mesmo era ser motorista. Detalhe, eu consegui essa história porque quando a gente chegou em Colatina, a gente ia voltar para Vitória com um motorista num carro. E esse motorista tava lá como motorista de carro, mas ele é motorista de ônibus de linha, né? De linha. É, E aí eu sentei aonde, gente? Eu sentei na frente, do lado do motorista, claro, porque eu queria conversar com ele. Eu não ia querer cochilar, né? E eu fui conversando durante uma boa parte do caminho e aí eu destrinchei a história de vida desse homem, né? Então, assim, Bruno é um motorista contratado. O pai, Josué, era lanterneiro e pintor, mas queria mesmo era ser motorista. Sonho, às vezes, pode ser herdado, mas a verdade é que Bruno alimenta o desejo de guiar um ônibus pelas estradas desde muito pequenino. Meu pai conta que, quando era pequeno e me levava para andar de ônibus, eu começava a chorar quando precisava sair. Recorda-se. Só que meu sonho não era apenas ser motorista de ônibus, e sim trabalhar na aviação Águia Branca. Todo mundo sabe que é a melhor empresa do estado. Diz, pai de três, Bruno foi criado à beira da rodovia, vendo os ônibus passarem. Quando cresceu e aprendeu a dirigir, correu atrás do que desejava. Trabalhou por 4 anos como motorista de ônibus urbano, até que soube que a Águia Branca havia aberto um processo de seleção para novos profissionais. Foi quando viu sua chance de finalmente ingressar na empresa que admirava tanto. Inscreveu-se no processo seletivo, fez prova de legislação, passou dias na sala de aula e mais alguns tantos no carro-escola, conhecendo as linhas. Foi aprovado. Em vez de eu falar, quando alguém entra na aviação Águia, um motorista entra na aviação Águia Branca, ele passa vários dias aprendendo sobre todo o processo. Depois ele passa não sei quantos dias no carro-escola. Não, eu conto no meio da história do Bruno, né? É, no carro escola. Foi aprovado. A família se encheu de felicidade. A contratação dele significa dias melhores para todos. Meu pai diz que está realizando o sonho dele em mim. E eu sinto que vivo todos os dias o meu sonho, afirma com seu jeito tímido. Então, assim, também você vai pegando. Como é que é o jeito dessa pessoa? O Bruno era realmente muito tímido. Então, só que eu tive horas para ficar conversando com ele dentro do carro. E aí eu fui pegando o jeito dele. Não, gente, eu fiquei sabendo, ó, lógico, de muito mais. Eu fiquei sabendo características dos filhos. Eu fiquei sabendo um monte de coisa, né? Então, quais foram os principais aprendizados aqui? Para já passar a bola para o Tiago. Uma chefia comprometida com o projeto, que acredite no seu trabalho e que, de fato, quer promover as mudanças na forma de comunicar, seja lá o que for. Isso é importante para qualquer projeto, tá? Corporativo, senão é tipo, você fica enxugando gelo o tempo todo, né? A escrita que toca, afeta a conversa é algo possível em qualquer situação, dos textos à comunicação interna e projetos especiais, mesmo, porque, enfim, eu tenho essa experiência de alguns anos fazendo trabalhos dentro de empresa e eu percebo nitidamente que sim, isso é possível. A grande diferença, a gente não olha para isso como uma possibilidade, porque é como se só existisse uma única cartilha quando a gente fala em linguagem corporativa, em linguagem de empresa, em linguagem profissional. E aí a gente segue essa cartilha de uma mesma forma o tempo todo. A linguagem simples ela pode ser desafiadora, mas vale muito a pena. E eu gosto de afirmar que ela é desafiadora porque ela é mas vale muito a pena. Ah, por que que ela é? É simples, a palavra simples, as pessoas confundem ela demais. Então, às vezes é muito mais fácil eu usar um jargão da área de negócios, porque as pessoas vão entender, do que eu ficar, às vezes, praticamente construindo uma história para explicar aquele jargão, né? Então, assim, mas eu tenho que me esforçar para explicar.
né? Não posso entrar num lugar de conforto com palavras que elas só vão ser entendidas, por exemplo, por gestores, né? Números e dados, eles podem ser importantes, mas é preciso ir além deles e perceber de que forma são vividos pelas pessoas no dia a dia. A aviação Águia Branca tinha uma característica de uma frase muito forte, que é a segurança acima de tudo, né? A segurança é a maior prioridade deles. Eu não podia ficar repetindo esse jargão. Eu tinha que entender como é que esse jargão era vivido lá dentro. Como que era vivido? E eu fui entendendo como isso era vivido em todos os processos lá dentro, né? E foi isso que eu fui contando. De que maneira, de que forma é vivido pelas pessoas no dia a dia, de que maneira o trabalho, os programas internos afetam o cotidiano de cada um. E aí, quando o texto e a arte conversam, tem uma coisa muito importante que o Thiago pode abrir o seu som, porque eu pus os seus slides aqui. É, tem, de novo, era muito importante porque não adiantava nada eu ter toda essa linguagem, né, bonita, poética, se de repente o Thiago começasse a enfiar um monte de box lá dentro e eu não ia ter informação para esses boxes, né? Que se ele começasse a inventar quadros, se ele começasse a entupir as páginas de texto no projeto gráfico. Porque, o Thiago, mais que ninguém pode comentar, como deixar esses brancos aqui no livro, aí é tudo ao contrário. Isso aqui, ó, tem um motivo, tá, gente? É respiro, é silêncio. Se eu estou usando uma linguagem sensível, eu não posso entuchar de texto, não deixar margem grande, né? E o Thiago pensou em tudo isso, né? Ele pensou em tudo isso, das fotografias ao espaço que a narrativa iria ocupar em cada página, a sensação que aquilo ia trazer para o leitor. Tiago, pode contar você agora. Vou parar de falar um pouco, beber água. Oi, Só me diz pessoal. passa e eu passo, tá bom? Eu não estou vendo a apresentação, Ana. Não sei se é só para mim que não está aparecendo. Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim. É? Ô, Tiago, É, eu tô naquela primeira. Eu tô seguindo a ordem que você me tá bom, mandou. Eu tá tô bom. naquela primeira página que tem as. Eu não sei como que se chama isso, O mas. grid. É? É o grid. É, o Marcos está me dando aqui. É o grid. Talvez não seja o modo que o Thiago colocou a apresentação, a visualização do Zoom dele, que ele não está conseguindo ver a tela compartilhada. É, mas acho que dá para a gente seguir, não tem problema. Acho que eu. É aquele do grid, Tiago. Tá bom, tá bom. É, bem, assim, a Ana me convidou para trabalhar nesse projeto e já fiquei bastante feliz com a proposta, porque eu sabia o potencial que ia vir o texto, né, e aonde a gente podia chegar, né, mesmo sendo um livro bem desafiador, né, como a Ana falou, eu já trabalhei com bastante livro para empresas grandes e normalmente é isso, é um monte de tabela, um monte de número, um monte de informação, e, e fazer esse livro diferente, né, com esse olhar mais humanizado, né, com foco nas pessoas, eu fiquei muito empolgado, né, e foi uma experiência muito legal porque a Ana também traz tudo isso, né, toda essa informação, né, ela foi me passando, né, conforme ela passou a semana lá, depois a gente foi trocando as informações e com isso é, que eu vou construir, né, toda essa parte material do livro mesmo, né? Então, a primeira coisa assim que a gente precisou decidir, né, do livro é o tamanho do livro, né? Então, como eles queriam um livro arte, ele tinha que ser um livro um pouco maior, mas ele também não é um livro de fotografia, né? Não é um livro do Sebastião Salgado, que você vai apoiar numa mesa, ficar olhando horas, uma única foto.
Então ele tinha que ficar num tamanho também que fosse fácil de manusear, das pessoas levarem, né, para entregar para algum parceiro. Então a gente pensou num formato intermediário, né? Então a palavra que eu acho que vocês mais vão escutar é equilíbrio, assim, né? A gente foi equilibrando as coisas, né? Equilibrando o formato, né? Não é um livro de bolso, não é um livro gigante, equilibrando o texto, né? Com as fotos no livro. E assim que a gente fechou esse formato, né? Que é muito parecido com um A4, ele é um pouquinho menor, né? O A4 é essa folha de sulfite, né? Que todo mundo tem em casa, usa para imprimir. Esse livro ele é um pouquinho menor só que o A4. Quando a gente fechou o formato, né? Que eles aprovaram o formato, eu comecei a trabalhar no grid do livro, né? Que é esse que vocês estão vendo. O grid ele é como se fosse uma espinha dorsal, né? Do livro. Ele vai trazer todas essas informações, né, como a Ana falou, do espaço em branco, das composições, do tamanho das fotos, do tamanho do texto, vai criar toda essa harmonia, né, que a gente foi pensando em construir isso, né, para contar essa história, né? Então, como a Ana falou, a gente pensava ali exatamente aonde vai quebrar o texto, quando o texto vai para a página, quanto de texto vai ter ali para não ficar cansativo. E o grid também, ele vai estabelecendo toda uma mancha gráfica de tamanho de texto também, para não ficar incômodo de ficar um texto muito comprido e você quando você pula para a próxima linha, não sei se já aconteceu isso com vocês em algum livro que vocês estão lendo, que você lê a linha, quando você vai para a linha de baixo, você não tem certeza de qual é a linha, porque ficou tão comprido que quando você troca de linha, você não sabe mais que linha que você estava, ou quando fica muito estreito e toda hora você tem que trocar de linha, descer para outra linha, e isso também cansa, às vezes a pessoa nem sabe por que que ela está cansada de ler o livro, mas é porque tem esse incômodo de ser uma coluna muito estreita no livro. Então, tudo isso a gente vai resolvendo no grid, né? Vai criando e decidindo. E esse grid, ele deu bastante liberdade também para a gente, né? Porque ele tem uma construção, né? Quando a gente começa a pensar no grid, ele também tem que ser harmônico, né? O tamanho das fotos não pode ser um tamanho aleatório, né? Ele tem que criar uma harmonia com o formato do livro. Então, tudo isso, quando você olha para o grid, você vê que tudo isso foi minuciosamente pensado, né? Então, desde do macro do livro até o micro, né, do livro, que é o tamanho da fonte, né? Então, o tamanho da fonte para ter esse tamanho de coluna com esse tamanho de fonte que vai dar mais ou menos uns 70 caracteres por aí, que é o número de letras que tem na coluna, que vai dar para a pessoa ler de forma confortável. Então, é um livro que foi muito pensado para ser muito confortável, até o tamanho da letra, né? Que depois também tem a questão do tipo de letra que foi escolhido, que depois, um pouquinho mais para frente, no próximo slide, a gente já vai ver isso também. Eu acho que do grid, acho que a gente pode Tá, passar vou para a próxima. passar. Depois, Inês, eu te conto. Depois eu conto, porque tá que a Inês está perguntando como foi a questão da fotografia, Tiago. Aí eu, até se você quiser aproveitar para falar, que eu sei que é seu próximo slide, falar do nível de detalhamento que a gente pediu para esse fotógrafo, porque ele era um fotógrafo de Vitória, escolhido pela empresa e a gente estava em São Paulo e a gente teve que administrar tudo isso à distância, mas para evitar problemas e para que a foto combinasse com o texto,
a gente passou um nível de detalhamento bem absurdo, né, Thiago? Aí você pode Sim. comentar na Eu parte de acho que se quiser fotos. até pular para o slide da foto, depois É, a gente volta para esse outro. Eu acho que essa questão da foto é uma coisa muito importante, assim. Então, eu recebi os textos da Ana, né? Fui lendo os textos da Ana e em cima do texto é que a gente foi pensando todas as fotos, né? A Ana também contribuiu muito, assim, com a pauta das fotos. A gente meio que foi fazendo a quatro mãos esse trabalho. E o livro, ele tem, eu acredito que perto de umas 100 fotos, né, que a gente publicou no livro, mas a quantidade de fotos que foram feitas, eu acho que, não sei nem, assim, deve ser um absurdo a quantidade de cliques que existe, assim, que foram feitos. E fora a pauta, né, porque cada item que a gente foi, dessas 80 fotos, pelo menos tinha o dobro de pautas para serem fotografadas, porque a gente sabia que nem todas as fotos iriam render, né, para entrar no livro, então a gente precisava de fotos extras, né, porque a gente sabia que algumas coisas não iriam ficar tão bonitas para entrar no livro. E cada pauta a gente pensava pelo menos umas três opções de fotos em cima daquilo que estava sendo criado. Então, esse documento das pautas, como a Ana comentou, era um documento gigante, assim, para produzir, né? Então, foi muito importante a gente detalhar muito bem o que a gente queria, né? Para o fotógrafo chegar lá e saber também o que ele vai fazer, né? Então, foi um, um passo muito importante, assim, do livro, né? Eu diria que foi a parte mais importante, assim, na, da arte, né? Para a gente poder depois montar todo o livro, né? Porque é um livro, como eu falei, né? Que tem esse equilíbrio entre foto e texto. Acho que é um pouco isso sobre as é. fotos, né? E Pode, tinha, acho que, é, voltar ti- para o outro. tinha aquelas fotos assim tradicionais, né? Do tipo, a gente tinha que colocar, tinha umas coisas que eram importantes que fazia parte, né? Do tipo, uma mulher motorista dentro do ônibus, né? Mas tinha outras coisas que que o Thiago pediu, né? Que era do tipo foto de drone dos ônibus, e é uma foto do ônibus na estrada no final de tarde, né? Com uma luz de pôr do sol. Por quê? Porque a gente precisava ter umas fotos poéticas no meio da história, né, Tiago? Então a gente ficava, eu e ele, a gente fazia assim, ficava pensando em todo tipo de situação para a gente não deixar essa pessoa sem uma direção ali, né? Então isso foi bem. E também a gente teve lá dentro, né? O pessoal da área de comunicação, eles acompanharam de perto, ficaram ao lado do fotógrafo durante todo o tempo. Ele ficou, acho que uma semana fotografando, e eles tinham todo esse cuidado com a aparência. Só para você ter ideia, assim, teve áreas que eles mandaram pintar de novo para ficar bonito na foto, né? Então, de novo, uma parceria, né? Parceria do tipo, porque não é incomum em materiais assim você receber uma foto que atrás tem uma parede com um descascado, com uma rachadura, né? Ah, pode mexer, né? Depois do Photoshop? Pode, mas é muito legal, é muito melhor quando as coisas chegam mais ajeitadas, porque às vezes as roupas tinham que estar muito bem passadas. Vocês podem ver aqui que foi tudo. Você não vai ver ninguém amarrotado, sujo, né? Então, teve todo um super cuidado deles lá também, de saber que isso era uma coisa importante para o visual do livro, né, Tiago? Assim, eles foram super cuidadosos, né? E também a preocupação que a gente teve de também não fazer fotos muito duras, né? De posadas, né? São fotos mais descontraídas, né? Que não é tanto olhando para a câmera. Então, tudo isso a gente foi passando para o fotógrafo, né? Esse direcionamento para receber o material assim o melhor possível
sem a gente estar lá acompanhando, né? Que é um desafio. Aí acho que a gente pode voltar, Ana. Eu já voltei para a Tá, página a gente está das na página fontes. das cores e das tipografias, né? É, Então, as cores a gente usou no livro, as cores são mais azuladas, né? Que são cores um pouco mais frias, mas elas são as cores institucionais da Águia Branca, né? E eles queriam que a gente usasse as cores deles, e que faz todo sentido. Então, a gente foi com as cores um pouco mais frias e aqueceu nas fotos, né? Como a Ana comentou, né? Sempre que possível, eu pedia, por exemplo, uma luz de final de tarde, que é mais quente, né? Fica aquele golden hour que todo mundo gosta de fotografar e traz um pouco mais dessa sensação quente nas fotos. Então a gente procurou nas fotos trazer um pouco disso, né? E das fontes, aconteceu também um pouco isso, né? Que eles já tinham uma fonte institucional, que é a Carbona, que tem um traço mais geométrico, mais técnico. E no texto, aí eu fiz uma sugestão para eles da gente escolher uma fonte que fosse serifada, que tivesse ainda. Ela conversa, né, um pouco com a Carbona, ela tem um pouco de geométrico, mas ela conserva um pouco mais da coisa orgânica, do traçado que vem da pena, né, que ela tem a serifa ainda, e deixa a leitura um pouco mais gostosa, né? Então, as fontes passaram por essas decisões. Eu acho que depois a gente já pode pular para as páginas montadas. pronto, já coloquei. E aí é a junção de tudo isso, né, que foi comentado, né, do grid, como é que foi pensado, é, como que- é, as fotos, como que elas entram junto com o texto, qual é o espaço que a gente tem em branco, né, tem um abre que ele dá um respiro antes da gente entrar para os próximos capítulos. Eu acho que é um pouco isso. Não sei se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o projeto, eu dei uma pincelada assim por cima. No final aqui eu vou abrir para as perguntas. Aí quem tiver mais, só vou terminar aqui. Aí a gente abre para que para se vocês tiverem perguntas para fazer, né? Ah, tem assim, né? Eu e o Thiago, a gente também tem um olhar de um preciosismo, né, para aparência muito grande, que tem alguns detalhamentos que às vezes eu percebo que as pessoas é, não olham para isso, ou porque não sabem, ou porque não acham que é importante. Mas parece bobeira, mas ela faz muita diferença no final. Como eu sempre digo, um produto, ele nunca é um algo somente de só texto ou só, mas tem uns detalhes do tipo. Nenhuma frase poderia terminar curta demais, no sentido do tipo, de deixar uma linha muito, um espaço em branco muito grande, né? Tipo, uma palavra e uma linha enorme em branco terminando. Então, assim, no final eu tinha que ficar olhando todos esses detalhes, tipo, eu preciso completar mais essa frase para ficar mais bonito visualmente. Nada pode terminar com, tipo, se um parágrafo começa e ele termina em outra página, naquela página ele tem que ter pelo menos três linhas. Se ele termina na outra página, ele tem que ter pelo menos três linhas. Ah, por quê? Porque se você deixa uma única linha ou você deixa duas linhas, o resultado visual não é bonito, né? Fica feio. E é um preciosismo que dá um trabalho de acabamento no final, né, Tiago? Tiago me mandava material pronto e eu ficava só olhando o acabamento. Aí eu mandava de volta para ele, enfim.
tem muitos detalhes, né, que a gente tem que. E às vezes, gente, eu vejo esse tipo de detalhamento, de acabamento, em que, mesmo não só em livro corporativo, mas em materiais, mesmo em livros literários, né, dependendo do lugar onde você faz, as pessoas não têm um preciosismo. E eu acho que é muito importante a gente ter um preciosismo no material que a gente faz, né? E aí, para fechar, uma coisa que eu acho que é super importante, que eu queria deixar aqui, é que a gente nunca deveria, né, criar tantos muros entre trabalho e vida, que eu acho que são esses muros que a gente constrói que atrapalham tanto na criação da nossa narrativa, né? E, e é muito importante que você não esqueça quem é você, né? E que a gente tem que se carregar em tudo que a gente faz, principalmente na forma de escrever e de se comunicar, independentemente da plataforma, tá? Eu acho que a gente sempre tem que se carregar. E é uma coisa que eu falo que parece que a gente passa por um portal quando a gente entra no trabalho, que quem a gente é fica do lado de fora, né? Quem entra daí é o nosso cargo, não é mais a nossa história, é o nosso cargo. E uma, isso tem uma influência muito grande na forma como a gente se comunica. E aí, para fechar, que eu falei que eu ia falar, eu criei esse curso que vai começar daqui a 2 semanas, que é o Escrita Criativa e Afetuosa, mas focada para trabalho. E quando eu falo trabalho, não é só para. Eu sempre fico com medo que as pessoas pensem que é somente para quem trabalha em grande empresa ou média empresa, mas até para pessoas que é o bloco do eu sozinho, né? Pequenos empresários e empresárias. Ele é um curso ao vivo e online, são 4 encontros, dia 25 e 27 de novembro, 2 e 4 de dezembro à noite, sempre. O Marcos está passando este link pelo chat agora. Eu fiquei cutucando ele aqui, manda o link e que é um curso que é novo, e que ele nasce a partir de algo que eu estou finalizando agora, que é o meu livro sobre escrita criativa afetuosa no trabalho, que vai ser lançado ano que vem, em que eu tô compartilhando um monte de experiências minhas dentro de empresas e como eu encontrei soluções para os problemas de comunicação, né? Como é que eu consegui levar essa linguagem mais próxima, mais sensível, para as empresas e como na verdade, muitas vezes a gente, sem se dar conta, a maneira como a gente se comunica, não só na fala, mas na forma de escrever, ela tem uma influência direta no nosso negócio, né? Isso também foi uma coisa que eu vi de uma maneira muito clara, porque é isso, às vezes a gente tem um determinado discurso, mas a comunicação não está conversando com esse discurso. Então, eu já cheguei aí em empresas que tinham uma comunicação muito forte do afeto, né? E quando eu chegava lá, a linguagem usada em todos os materiais era uma linguagem super dura. E eu falei, cadê o afeto, gente? Né? Onde está o afeto? Então, tudo tem que conversar. E aí, é a partir disso que eu conto no meu livro e que fez nascer esse curso que é muito focado para a área profissional, né, para o trabalho, como é desde e-mails, textos, projetos como esse livro, outros projetos menores, como é que a gente, rede social, como é que a gente desenvolve essa linguagem, né, dessa forma próxima. Então, é isso. Aqui estão os meus contatos para quem quiser, os contatos do Tiago. E a gente já vai abrir para perguntas. Você já pôs, né? O Marco já pôs um monte de vezes aí. Então, eu falo que é o momento dele brilhar, é quando ele coloca. E aí eu vou abrir aqui, gente, para perguntas, de verdade, o que vocês quiserem saber, vocês podem perguntar agora para gente. Pode falar, Thalia, pode falar. Ei, gente, tudo bem? Boa noite.
Primeira coisa que eu queria saber, Ana, se você acha que se a sua experiência como jornalista te ajudou nesse processo, igual quando você fala ali de ter conversado com as pessoas, da questão da observação. E, e a outra coisa que eu gostaria de perguntar é pensando, você falou assim, dessa experiência escrevendo para uma empresa, né? Mas como que isso também a gente pode é, adaptar isso para poder falar da gente mesmo, por exemplo, pensando, ai, tem que escrever uma apresentação para o LinkedIn ou uma carta de apresentação para uma vaga de emprego, alguma coisa nesse sentido. Sim, ótimo, ótimo, ótima pergunta. É, sim, é assim, em parte a minha experiência como jornalista ajudou e em parte ela, não é que ela atrapalhou, porque eu já tinha, tem momentos em que eu falo, sai daqui, vai dormir, né? A jornalista vai dormir, vai embora, né? Então, assim, tem algo que a gente como jornalista acaba ficando mais treinado, né? É, do esqueleto mínimo que você precisa ter, né, de informação para ter matéria-prima para você escrever. Ah, eu ia dizer a questão do olhar e da escuta, mas é muito impressionante, Thalia, como eu encontrei ao longo, não sei nem te dizer hoje, mas ao longo da minha vida como jornalista, como eu encontrei pessoas que pareciam que estavam sempre com aqueles negócios igual cabresto, sabe? Que cavalo usa, que só seguia as perguntas que tinha preparado e era incapaz de perceber a linguagem a linguagem do corpo, o ambiente para criar aquela situação, né? Então, em algumas coisas assim, esse olhar curioso, que são prerrogativas do jornalismo, foram comigo, mas na hora de escrever, pouquíssima coisa ali tem a ver com o jornalismo, porque o jornalismo, acho que as regras, as técnicas que a gente aprende, elas estão muito mais próximas desses materiais que eu falei que são muito duros do que desse material que eu fiz, que em muitos momentos ele resvala no material literário, né? E o que foi muito bacana, que eu e o Thiago a gente estava morrendo de medo, é porque no final porque existe a aviação Águia Branca, que ela faz parte de um grupo muito maior chamado Águia Branca. Então, a aviação é só um negócio dentro de algo enorme, que tem vários tipos de transporte, né? Transporte de carga, né? Aluguel hoje de carro, muita coisa. Eles já se envolveram até com a área de transporte, é, de aéreo, mas eu acho que eles não fazem mais. Mas isso tinha que ser aprovado, né, pelo chefe da coisa toda, o chefe da Paula, né? E foi muito legal, porque ele chegou a se emocionar com o livro, né? Eu acho que esse é o melhor resultado que a gente pode ter. É quando alguém lê o livro, olha para o livro e se emociona. E a gente sabe que ninguém se emociona com um livro que habitualmente é feito para material corporativo. Ele não é emocionante, ele é chato, e essa é a grande verdade, nua e crua, né? E a outra pergunta é como você via essa questão mesmo para esse material. É, tem uma forma de olhar e de trabalhar, de olhar para a comunicação e para a escrita, que você pode trabalhar e que eu acredito muito, que você leva para todos os lugares, porque é como se você tivesse que romper, né? Então, nos meus cursos, o que eu mostro muito é como é que você rompe essa barreira, como é que você retoma quem você é para a tua forma de escrever. E aí é uma forma muito mais, por exemplo, no LinkedIn, de você não trazer só sua experiência, né, naquele formato quase de um currículo padrão, mas você contar literalmente quem você é, né, num formato mais primeira pessoa.
Eu testei muitas coisas no LinkedIn, sabe? Inclusive nos posts que eu faço do LinkedIn. Eu acredito em posts e eu percebo isso pelo engajamento. O meu post que mais teve engajamento, que mais foi distribuído organicamente, porque o LinkedIn, como rede social, diferentemente do Instagram, do Facebook, o LinkedIn ele tem uma distribuição orgânica muito boa, né? Dependendo do quanto o seu texto as pessoas vão lendo, ele vai se espalhando. Você não depende tanto de patrocinar as coisas, né? É, ele é um texto que fala sobre crítica, né? Então, é, é crítica ou é opinião, né? Então eu falava e aí eu contava histórias que eu já tinha vivido com pessoas que tinham passado pela minha vida profissional e como aquilo não era um achismo dela, era algo que ela estava um momento emocional dela e que ela estava disfarçando como se fosse uma crítica, mas não era uma crítica, né? Era uma questão pessoal dela, não era uma crítica, né? Então eu falo dessa diferença contando histórias. Tem acho que dois pontos que são muito importantes quando a gente traz esse material. E um deles é que você já chama atenção por você ter uma forma de narrar a história, de escrever diferente. Quebra, porque tem uma coisa que o texto padrão traz, que é o automatismo da leitura também. Então, as pessoas elas passam a ler aquilo de uma maneira completamente automática, né? E aí, de repente, ela começa a ler um negócio que é diferente do que se oferece ali. Aí ela já para ler, já para perceber aquilo, né? Então, é você se colocar, é você voltar. Eu falo que é você colocar os dois pés no seu texto de novo, é você se ocupar novamente, né, a tua escrita, porque a gente é quase que convidado a se retirar da nossa escrita, né? Então, assim, você ao longo da nossa educação, da nossa formação. Então, você volta para esse lugar. E aí, quando você volta para esse lugar, você começa a escrever não como a Ana, né? Mas como a Thalia, é Tayla, Thalia, né? Como a Thalia, que é muito legal, isso se chama voz, né? É isso. Mais alguém? É isso, gente. E quem tiver depois mais alguma questão para falar, tal, alguma dúvida, pode mandar mensagem pelo Instagram também. Quando vai ter novo curso online de escrita de livro pessoal? Ai, não, nossa, que pergunta boa. Não sei. Para escrita de livro pessoal, não sei, Franciele, vou pensar nisso. Vou pensar nisso. Aliás, escrita de livro pessoal em primeira pessoa, né? O livro escrito com esse olhar é algo que as editoras têm valorizado muito, porque é uma forma de driblar, digamos, a inteligência artificial, né? Porque elas estão com muitos problemas, tendo que lidar com muitos conteúdos integralmente feitos por inteligência artificial e que as pessoas enviam livros quase que escritos integralmente por inteligência artificial, mas quando a pessoa traz uma experiência pessoal, um livro escrito em primeira pessoa, você pode até ter usado a inteligência artificial para levantar uma outra informação, mas tem a informação vem muito de você, da sua vivência, né? E isso está sendo bem valorizado nesse momento. Livro em formato de diário, livro em formato de relato, uma coisa para se pensar. Franciele, obrigada pela sugestão. Pode falar, Zuleika. Eu fiquei curiosa, Hum. curiosíssima para saber como é que você conseguiu fazer a relação com medicina do sono. Ah, a relação com a medicina do sono foi muito legal, porque eu fui entendendo de que forma o não dormir bem, né, ao longo, conversando com eles, tem um médico super especialista lá em medicina do sono e tal, de que forma isso afeta
não só a saúde da pessoa, mas como a vida dela, né? A vida dela e como isso afeta a forma como ela dirige. Então eu comecei a contar essas histórias mesmo, né? De como essa questão do sono afetava as pessoas, né? É, só para você ter vou ler um destaque. Enquanto os passageiros dormem na escuridão da noite, o motorista precisa se manter atento à estrada. E eu vou falando disso, né? De estar atento o tempo todo, de saber que cada pessoa funciona de um jeito, que tem gente que não. E eles têm um programa incrível sobre isso. Eles definem, a pessoa passa por uma avaliação quando ela entra, se ela é mais diurna ou noturna, né? Então, se ela é mais diurna, ela não pode ser escalada para as linhas que saem no período da noite, porque ela vai sentir biologicamente sono, né? Então, só que eu vou contando tudo isso, né? Eu vou contando todas essas histórias e os dormitórios, né? Que eles têm dormitórios na empresa para as pessoas poderem dormir sem barulhos de fora. Então, são dormitórios feitos para que eles consigam ter com regulação de temperatura, né? Com questão do barulho, de não entrar luz natural, para não atrapalhar o sono, porque tem gente que dorme durante o dia, né? Para poder dirigir à noite. Então, tudo isso eles fazem lá, né? E é muito bonito que ele fala assim, ó, um projeto relacionado ao sono só tem viabilidade se investirmos nas pessoas e não nos ônibus, né? Então, assim, vai falando. Fui contando a história do médico, porque esse médico tinha uma história absolutamente incrível de como ele chegou na medicina do sono e de como ele chegou na própria Águia Branca, né? E aí eu vou contando todas essas histórias e ficou muito legal. Não tem nenhuma parte chata de pesquisa, não. Eu consegui. Ficou muito bom, né, o Thiago? O Thiago pode falar, porque ele lia muita coisa. Então, pode falar. Eleni, né? É assim que fala? Então, boa noite, gente. Boa Prazer noite. revê-la, Ana. E parabéns pelo Prazer. trabalho, Thiago também. Ana, acho que uma dúvida que eu fiquei, eu acho que se você puder comentar, como que você trouxe ou como ficou, tipo, os dados mais chatos, que são aquelas tabelas, números dentro do relatório. Como que ficou isso nesse livro arte? Não teve. Hum, Tudo isso, qualquer questão, por exemplo, tudo isso que eu estou contando para vocês, eu escrevi desse jeito no livro. A questão das escalas, né? A questão de como eles. Eu não precisava ter uma tabela que mostrasse a redução absurda de números de acidentes que eles têm, né? Ou o como os dados deles de acidentes, né, os números de acidentes deles são muito infinitamente menores do que o mercado de transporte rodoviário de pessoas, porque eles investem num bom sono das pessoas, né? Eu fui contando isso. Eu fui contando porque eu entendo, isso é meu, sabe, Eleni? É meu, é uma defesa minha. Eu já tive problemas com isso com outras empresas, porque tem empresa que não consegue entender, que ela acha que mesmo assim é importante ter quadro, ter tabela, né? Mas lá não, eles me deram eu acho que foi um privilégio fazer esse livro, porque eles me deram carta branca, literalmente, né? Então eu não coloquei, eu contei isso, eu contei, isso está em forma de história. Então, os índices baixíssimos, e tudo isso foi contado. Tudo isso foi contado. Eu conto, né? Como eles. Até as questões. Imagina, quando eu entrei, tem uma sala, é uma sala de comando, parece uma sala de. É uma sala em que tem um painel que ocupa uma parede inteira, que deve ter, sei lá, umas 30 televisões. Essas televisões, eles conseguem acompanhar. Tem um grupo de pessoas que fica na frente, que fica acompanhando em tempo real as cabines
dos ônibus que estão na estrada, porque eles têm mecanismos que percebem se o motorista está começando a sentir sono, né? Então, se o motorista está começando a sentir sono, eles ficam alerta para que na parada eles consigam. O motorista não pode atender o telefone de jeito nenhum quando está dirigindo. Então, na parada, eles falam com o motorista: Você tá bem? Tá tudo bem? Você quer continuar? Quer que a gente mande outra pessoa para. Então, eu vou contando tudo isso, né? E aí, quando eu estava nessa sala, é a mesma sala que eles fazem. Então tem essa sala assim, e depois tem um monte de mesa com um monte de gente que fica ligado no seu computador, porque eles são responsáveis por fazer as escalas. E as escalas são umas tabelas assim, que eu olhava aquilo e eles queriam me mostrar, falar. Só que aí no meio de tudo isso, Eleni, eu percebi uma coisa. Conforme eles falavam como funcionava a escala, ele falava assim: não, porque o João Silvério, estou inventando, né? João Silvério, se eu escalar ele 3 noites, três noites seguidas, ele fica super bravo comigo. Aí eu falei: Você sabe o nome de todos os motoristas que é ser responsável pela escala? Ele falou: Sim. Nome e sobrenome, a vida da pessoa, eles sabem tudo. Isso é muito mais legal do que eu mostrar o quadro. Isso mostra o comprometimento dele com as pessoas de verdade. Não é uma frase que é um slogan. Isso eu descobri porque eu não fiquei tão fixada na tabela que ele estava me mostrando. Eu comecei a perceber que ele falava o nome de um, que ele falava o nome de outro. Claro, cada um é responsável por um grupo X de motoristas. E eles conhecem essas pessoas. Ele ainda brincou e falou assim: a gente aqui às vezes sabe mais sobre a vida do motorista, né? Mais sobre a vida daquela pessoa do que a própria esposa dele. Então, é. Essa parte eu não quis entrar tão detalhadamente. Mas isso era, assim, esse envolvimento que ele tem. O que eu acho que prejudica muito é que as pessoas ficam, que o que interessa são as pessoas, né? Conta a história, né? Conte essa história. Como é que isso acontece, de fato, na prática? E aí se descobre coisas tão legais para contar, sabe? É, e daí é isso. E no texto eu conto isso. No texto eu conto como essa escala é feita, né? Que eles têm um sistema que, por exemplo, se você. Eles eles trabalham lá há tantos anos que eles trabalham desde a época em que não existia, em que o sistema era muito manual. Então, mas hoje o sistema, ele, por exemplo, se você coloca à noite um motorista que não pode, porque quando eles passam pela medicina do sono, eles saem com uma ficha que é digitalizada, né, que é automatizada, é colocada nesse sistema dizendo que aquele motorista não pode dirigir em tal período do dia. E aí, se você por acaso coloca, o sistema barra, o sistema avisa, não pode, né? Só que assim, às vezes eles nem chegam nessa etapa, né? Porque aí eles conhecem muito mais do que apenas a medicina, eles conhecem detalhes da personalidade da pessoa, né? Então eles sabem se o cara fica muito irritado e eles têm, sim, eles falam que o mais importante ali para eles terem é cuidar do motorista, né? O motorista, aquela pessoa, é a pessoa mais importante da empresa, porque é ele que vai guiar o ônibus e depende dele para não ter nenhum acidente. Assim, aí você vai descobrindo coisas muito legais, do tipo faz parte desse programa, quando eles chegam para trabalhar, eles passam uma entrevista em que eles precisam preencher alguns parâmetros, mas quem está ali, né, fazendo parâmetros para ver como é que tá a agilidade dele, né? Quantas horas de sono ele dormiu, se ele bebeu, não sei quantas horas ontem, que remédios ele está tomando para ver se não tem nenhum efeito colateral que dê sono. Mas, olha só que incrível, eles me contaram uma coisa, a pessoa que faz essa entrevista, porque ela acaba conhecendo muito as pessoas. Você tá meio, por exemplo, você é uma pessoa sempre alegre, que tá meio para baixo, o filho fala assim, tá tudo bem, tô te percebendo um pouco triste hoje. Ele fala, que
Meu pai ainda continua internado, pé, farol amarelo para ele. Aí ela vai e fala com o superior, ó, fulano de tal tá com o pai ainda internado. Minha recomendação é que ele não pegue a estrada, porque ele não vai estar totalmente ali, né? E aí, assim, isso que eu tô fazendo, essa empolgação que eu tô contando para vocês, essas histórias, eu fui ali me envolvendo. E aí você vai conversando com as pessoas, e aí você vai descobrindo coisas sobre elas, você vai descobrindo as histórias dos outros. E é isso, sabe, Helene, que eu acho que forma o grande tecido. Eu sei por isso que eu falo que depende muito da chefia. Eu sei que tem lugares em que eles acreditam que isso é importante. E se isso é inegociável, eu acho que você tem que colocar, você pode colocar, se a pessoa acha que é inegociável, e se ela te dá espaço para você escrever o texto que você acredita, você não vai. Você abre mão, sabe? Você, tipo, tá bom, eu vou pôr a tabela que você quer, mas o texto tá muito legal e eu tenho certeza que ninguém nem vai olhar a tabela. O texto é que vai marcar as pessoas. Então, você tem que ir tentando equilibrar isso. Agora, tem um ponto que é aquilo que eu te falei: a pessoa diz que quer uma coisa e na prática ela tudo desaba, entendeu? Porque ela não quer. Isso é o ponto mais frustrante do trabalho. E eu aprendi que nessas horas, no início a gente fica muito chateada, mas a gente entende que a gente tentou o máximo que a gente podia ali. É relatório que você quer? Então é relatório que eu vou fazer, porque você tem que saber onde você joga a tua energia. Então, assim, eu fiquei no final do ano passado muito mal mesmo, triste. A palavra é tristeza. Um projeto que disseram que queria uma determinada linguagem e no final eu tive que entregar relatório, que é um negócio que eu detesto fazer. Então, foi um trabalho chato, além de tudo de ser feito, além de muito frustrante. E aí, na sequência, eu ganhei um presente gigante que foi fazer esse livro, né? Então, acho que é por aí. É isso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, que bom, Dilma. Que bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, como é fazer projetos assim, pode me escrever. E também, se vocês se interessarem por esse curso de escrita no trabalho, também podem me escrever. É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela presença aí de todo mundo. Tiago, obrigada, viu? Obrigado. Foi incrível trabalhar com você, incrível ter você aqui. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.